Salve, salve, estamos de volta. Agora para falar um pouquinho de cultura racional de uma forma mais livre, para levantar alguns questionamentos, alguns entendimentos, a gente tentar achar alguma visão onde ambos, eu daqui do meu lado, você do seu lado, a gente possa se encontrar nessa viagem sobre o conhecimento do livro Universo e Desencanto, e literalmente uma viagem para entender o cosmos, entender o universo, entender a formação da vida. E para falar do mundo racional é preciso ilustrar às vezes, e eu tentei gerar algumas imagens aqui que a gente pudesse falar de energia. Então, para começar a falar de energia, eu acho que nada melhor do que uma definição de mundo racional, um universo onde o nosso plano deformado e a nossa visão do universo ela é ainda muito pequena para que a gente possa comparar o mundo racional e a planície racional. Então, no meu entendimento, é um plano de luz puro, limpo e perfeito, onde essa forma de vida energética é dividida em dois polos. O polo principal, que é o polo estrutural da base da energia, que se expande, que é um mundo de energia pura, um mundo racional. E quando a gente fala de mundo, a gente não fala de um planeta, a gente não fala de um habitat como é o planeta Terra, mas de um universo de energia. Então essa é a definição do mundo racional, no meu entendimento, e a gente está aqui para conversar sobre isso, né? Qual é o seu entendimento e qual é o meu entendimento. A minha visão do mundo racional é um plano de energia pura, onde essa energia cósmica universal, que ela é a fonte de vida primária do universo, ela é viva, ela possui digamos, uma relação de um ser vivo que tem uma função e uma atividade consciente. Assim como você que narra a si mesmo na primeira pessoa do singular, você se esquece que existem milhões de vidas correndo no seu corpo, formando esse ser, que acha que é um ser, mas são milhões de seres formando esse ser. Então essa é a minha visão e meu entendimento do mundo racional. É um corpo, e esse corpo em expansão ele tem a sua própria evolução, a sua própria forma de vida inteligente. E nós temos do outro lado aí a energia do corpo do mundo racional, que é o segundo elemento da história. E esse corpo do mundo racional ele interage diretamente com esse plano de energia. Então são duas forças que dependem e que interagem entre si, que tem essa interdependência um do outro, essa relação direta, e essa relação direta acaba em um certo momento, né, na minha limitada forma de entender o universo, ela acaba entrando em um processo de instabilidade devido a áreas específicas desse universo de luz, de energia, que vão se expandindo, como, por exemplo, para que eu possa ilustrar, eu acho que esse é o melhor exemplo, você falar aí de três elementos básicos, que é a única forma de vida que a gente pode realmente relacionar à energia superior, que é a água, nos seus três estados, o sólido, o líquido e o gasoso, onde o centro dessa energia ele é sólido, né? Ele é gelo, digamos assim, para você, só para ilustrar. E à medida que você vai avançando desse tom do amarelo mais para o tom do rosa e do azul, você tem aí a parte que é a água, que é uma energia que está, digamos nesse exemplo, congelando, enrijecendo, né? Se solidificando, mas ainda não é ainda gelo, não está sólida, mas que é possível trafegar sobre ela. E as bordas, como você vê na ilustração aí, onde você vê a forma da água para o estado gasoso em expansão. Então tudo que vai ao centro é a parte mais sólida, e tudo que vai mais às bordas é a parte ainda em formação.
Então, o que a gente entende nessa deformação é que essa parte das bordas, né, uma parte da planície racional, ao se expandir no processo natural de expansão, ela ainda não estava pronta para uma forma de evolução, para essa forma de evolução do gasoso para a água e da água para o gelo. Então, digamos que a parte do gelo seria a parte mais sólida, a parte que está pronta, né, e concluída no processo final da evolução, progresso racional. A parte da água é a parte que está pronta para entrar em progresso, que ela vai dali, ela vai congelando, ela está bem próximo desse elemento sólido, né, no processo de transformação de temperatura. E as partes extremas vão ali entrando na parte gasosa, e da parte gasosa sumindo nessas bordas. Então você vê que esse estado energético, né, essa energia que a gente fala hoje de água como exemplo, e por sinal é um bom exemplo, porque é de fato a fonte da vida, né? E é nela que ela opera essas relações materiais e da condensação racional, essa fusão entre materializar e se condensar, entre se tornar sólido ou não, visível ou não. Então só a água poderia dar esse melhor exemplo, nada melhor do que ela, fonte da vida, né? Inclusive fonte desse planeta que se chama planeta água e não planeta Terra, devido à sua quantidade de água ser maior do que a quantidade de terra. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, muito antigos por sinal, sobre a relação da criação, né, do feto na barriga e a placenta e a estrutura que ela oferece de água, e a relação do corpo que ele tem, a quantidade de água, e a relação do planeta que ele tem, a quantidade de água. Então ela é de fato um bom exemplo, porque ela é a fonte da vida. Então, ao falar de evolução racional e ao falar de energia racional, a gente vê que a planície racional, esse corpo de luz independente, tem o seu processo natural de expansão e de evolução. E para que a gente fale sobre evolução e expansão, é necessário entender o conceito do universo racional, para que a gente possa falar do porquê ela expande, do porquê ela progride e quem é que interage no processo de expansão. Então, no nosso pequeno entendimento, o corpo do mundo racional ele é responsável por parte desse processo de expansão, e a interação dos corpos racionais nessa área, digamos, gasosa, nessa área, digamos, não preparada para poder evoluir para o estado sólido de gelo, ela precisava de um estado intermediário entre gasoso, partir para o líquido, do líquido para o sólido. Então, ela não estava pronta para entrar em progresso. Então, quando a gente fala de energia e fala da entrada e saída dos corpos racionais, a minha visão e o meu entendimento dessa relação é uma relação de expansão e de evolução, uma evolução natural, porque o universo assim é, desde o princípio, expande e evolui. E nessa expansão e evolução, essa parte da planície, que são as bordas, aí nesse exemplo apenas ilustrativo, para que a gente possa trazer para o conceito material, ela vai ao invés de, falando do estado sólido, líquido e gasoso, é óbvio que eu preciso apresentar dois elementos, um elemento que é científico e outro elemento que é racional. Ambos têm o mesmo significado na expansão, na evolução e na deformação da parte da planície, que é o estado do aquecimento. E segundo os mapas térmicos da NASA, né, uma área do universo que não tem esse aquecimento, que o universo em si é uma estrutura fria, e essa tendência a esfriar, ela vai numa ponta do universo, e numa outra ponta ela tem uma parte mais aquecida. Então a gente fala aí do elemento principal para definir esse exemplo que a gente deu, lembrando várias vezes que é um exemplo, que para atingir da água o estado sólido eu precisaria de frio, ausência de calor. E tanto na visão da cultura racional quanto na visão científica, e nesse exemplo principalmente, o aquecimento da parte gasosa ela não levaria consequentemente ao estado sólido, que é o caso do gelo, mas o oposto, né? O estado gasoso ele vai tender ao que? A se desfazer e a sumir. Então, nesse exemplo, o que a gente precisava do elemento frio, né, em cima da parte da água para chegar até o gelo. Então, mais uma vez, uma ilustração, apenas uma referência, para que a
a gente possa acompanhar o que foi que aconteceu no mundo racional e a gente possa entender essa forma de expansão do mundo racional. Então, essa parte que não estava pronta para entrar em progresso, ela começa a se deslocar, a se desprender dessa fonte de energia pura, né? Um corpo inteiro do mundo racional, que digamos assim, esse universo infinito de energia pura, limpa e perfeita, e ela começa a se desprender até que, em algum momento, esses corpos racionais que dependiam da estabilidade da planície racional começam a perder estabilidade, e essa estabilidade começa a ser desprendida dos corpos racionais em forma, digamos, em forma elíptica, né? Até para um exemplo aí ilustrativo, nós temos aí a força centrípeta trazendo e alocando a essência do corpo do mundo racional, que seria nesse exemplo esse pontinho aí no meio, liberando energia, e essa energia começa a sair do corpo do mundo racional, se desprender naturalmente, e nesse processo de reorganização da vida, a vida se reorganiza, perdendo essas partículas de energia pura, limpa e perfeita, elas se deslocam até um determinado momento que elas começam a se reunir, se reorganizar em um corpo que posteriormente seria um corpo, um foco de luz prateado. Esse foco de luz prateado vai mais à frente desempenhar um papel no também aquecimento dessa parte da planície que está em processo de deformação, que ela inicia um processo de deformação por não estar preparada para entrar em progresso. Ela precisava de um avanço, de um momento certo. E óbvio que os corpos do mundo racional sofreram algumas eu até diria advertências, porque o racional superior em alguns momentos ele tira a responsabilidade, em outros momentos ele deixa a possibilidade da desobediência em questões de conhecimento. Então ele dá uma noção hierárquica que ele trazia uma parte do conhecimento de que uma parte realmente está pronta para que possa ser evoluída, expandida, e a outra parte não está. Então na liberação dessa energia e nessa entrada e saída dos corpos, nessa forma inocente de falar de vida, né, que é o corpo do mundo racional, nós temos aí claramente a ideia de que esses corpos começam a compreender que há sim uma possibilidade de evolução. Eles entendem que essa forma, aspas, gasosa, mais uma vez porque é um exemplo, ela começa a entrar para a condição de água e seria possível levá-la à condição de gelo. Ou seja, um raciocínio lógico de um ser que não tem culpa por não entender e por não saber, deixando aí claramente a relação de pai e filho, e não é à toa que ele usa a expressão infante, né? Então eu acho que esse conceito de formação, esse conceito de criação da vida, ele é todo baseado em uma forma, aspas, inocente, fecho aspas, que tenta reorganizar essa vida pura, limpa e perfeita, esse universo racional, em uma forma positiva, em uma forma evolutiva, e essas entradas e saídas com diversos avisos, eles caem em uma certa, digamos assim, eu não diria uma rejeição, mas uma certa aceitação de que não há erro, e de fato não havia erro. E nesse desenvolvimento, nessa expansão, esse foco desse aquecimento dessa parte gasosa, ela só causa mais um deslocamento e um aprofundamento, causando uma forma aí de uma espiral. E esse espiral, digamos, na força centrípeta, gera, por um ponto de vista, a formação de um corpo, e na força centrífuga gera a formação de um outro corpo. Então, dois elementos que surgem de duas relações totalmente diferentes, que é o corpo do mundo racional, que começa a perder também o seu fluido e a sua estabilidade, e o corpo do mundo racional, que começa a perder também o seu fluido e a sua estabilidade, provando a interdependência dos dois corpos do mundo racional, do grande corpo da planície racional, dessa parte da planície, não do mundo inteiro, né? Do mundo racional, desse universo racional. Então é importante frisar que a palavra mundo não define planeta, mas um universo que seria maior do que o nosso universo. Então o nosso universo é um pedaço, é uma partícula, é uma parte desse universo racional.
Então, nesse conceito, nessa visão de evolução, a gente nota claramente que as energias elas têm essa tendência a entrar e sair até um momento que ela já começa a não ter mais a ligação da parte gasosa com a planície racional, e esse desprendimento e essa necessidade, essa dependência do corpo do mundo racional, uma vez afastado da planície racional, começa a entender que a sua evolução, ainda assim num certo estado de inconsciência, talvez até de uma forma ilustrativa, em um oceano de ondas altas, você perde a noção, a referência de onde está a terra, né? De onde está o seu retorno para a sua casa. Você é um marinheiro em alto mar, com essas altas ondas subindo e descendo, você acaba não notando que você lentamente está se afastando do seu objetivo real, do retorno à sua casa. Então, eu acho que nessa ilustração, esses corpos do mundo racional começam a se deslocar, começam a se afastar, e esse afastamento começa a ser avaliado por alguns corpos como algum problema que não havia sido notado no início, e começa a ser um problema maior e maior e maior, até que alguns notam que esse processo, na verdade, é um processo de progresso, mas um progresso regressivo, um progresso de regresso, onde a planície, ao invés de evoluir, evoluir, ela desce para uma condição inferior, começa a perder mais força, começa a perder mais energia, e o desprendimento da energia gera mais instabilidade no corpo do mundo racional, que dependia dessa fonte de energia viva, dessa fonte, desse alimento, dessa relação de alimentação entre um corpo e o outro, dessa troca de energia fluídica entre um corpo e o outro. Então, a instabilidade da planície racional gera a instabilidade do corpo do mundo racional. E a instabilidade do corpo do mundo racional gera o desprendimento da energia fluídica dos corpos racionais. E, em paralelo, a instabilidade da planície racional começa a perder energia, gerando a instabilidade da planície racional. Ambas as energias em força centrípeta e centrífuga geram possibilidades diferentes. Uma, o desprendimento em pequenos focos e partículas de luz, e a outra concentrando em um ponto só de energia de luz. Então, os corpos do mundo racional, alguns em plena consciência do deslocamento da planície racional, em plena consciência da situação que se encontravam, decidem parar com o seu progresso. E esse movimento extremamente consciente de alguns corpos do mundo racional gera um questionamento, e é por isso que a gente está aqui conversando sobre entendimento e questionamento, e eu aqui falando um pouquinho do meu pequeno entendimento, e possivelmente uma grande possibilidade de que seja 1% ou menos de 1% da grande realidade racional, porque o conhecimento racional não é só profundo e amplo, mas complexo. Então, no meu entendimento, essa parada do astral superior, né, que ainda assim não era o astral superior, mas a formação de um grupo de energias e com uma essência do universo servindo ainda como fonte de alimentação. A gente vai ver isso mais à frente no livro Universo em Desencanto, que a energia racional ela durou até quase o final da formação do planeta Terra e do universo inteiro, e os corpos que já viviam deformados ainda assim se alimentavam dessa energia do universo. Você encontra também esse assunto a partir dos primeiros volumes dos fascículos da réplica, e algumas definições mais a fundo na tréplica, e depois um pouco mais no histórico. Eu estou sempre muito mais concentrado na prova e na comprovação, na réplica e na tréplica, por motivos óbvios. Nós temos aí programas diferentes, falando de assuntos diferentes. Um segmento falando da linha de obras-primas, que é um segmento. O segmento que fala também da leitura do livro Universo em Desencanto, do 1 ao 21, que é a obra, que é um outro entendimento, um outro segmento. O programa Conclusões Racionais, que tem aí o foco da réplica, da tréplica, da prova e da comprovação, para que a gente possa fazer avaliações sobre o conhecimento racional. E aqui nesse bate-papo a gente analisa esse conceito dessa razão de se alimentar da energia, que eu só encontrei esses processos de alimentação na réplica e na tréplica,
que são claros, que são visivelmente óbvios, que havia sim um processo de alimentação, e essa alimentação, deixando de existir, causa um enfraquecimento. Esse enfraquecimento causa uma instabilidade, a instabilidade causa a perda do fluido, e a perda do fluido em uma força centrípeta de um lado e centrífuga do outro geram dois elementos em duas histórias completamente diferentes. Um é o corpo da planície racional, que é um ser, e o outro é o mundo racional, ou a planície racional, que é outro ser. Então, cada corpo do mundo racional em seu processo de evolução e expansão, com a sua atividade, a sua missão, digamos assim como as células têm a sua missão. Eu faço aqui um levantamento, um questionamento da questão da criação do filhote da tartaruga, que dentro do ovo, ao ser gerado, sem nenhuma comunicação com os pais, ele sai da casca do ovo, correndo diretamente ao oceano, para que possa sobreviver, já sabendo em sua natureza, a ciência diz por instinto, que ele tem uma longa jornada até que poucos ou raríssimos cheguem à vida adulta. Então ele já sabe que nesse período de nascimento, na própria areia da praia, existem os predadores naturais para que ele ali não consiga nem chegar até a água. Então o meu questionamento é, quem foi que explicou para o filhote de tartaruga que ele deveria ir para as águas direto, correndo e rápido? E número 2, quem foi que explicou para essa forma de vida inteligente que ele deveria sobreviver dessa forma até chegar à vida adulta? Eu diria para você que as suas células, aliás, assunto maravilhoso do segundo fascículo da réplica também, falando do engenheiro da formação da vida, da planta da formação da vida, e como foi feita a mecânica do corpo humano, de fato essa máquina incrível que funciona e muito distante de uma coincidência, muito distante de uma fusão de aminoácidos que gerou a vida inteligente. O design inteligente já questionado, ele é mais que óbvio. Falando em termos de célula, as suas células sabem o que fazer desde o princípio. O esperma já sabia o que ia construir, e aonde, como e quanto iria construir. Então, existe uma relação de corpos de vida independentes que tem a sua forma inteligente e o seu processo natural, o seu trabalho diário natural, sem questionar a sua função, assim como as suas células, os seus neurônios têm a sua função, e essa função ela é totalmente independente, os seus órgãos são totalmente independentes, e por mais que você queira dizer que é dono do seu próprio corpo e que tem o seu livre-arbítrio, o seu corpo funciona de forma independente, você não consegue parar os órgãos a hora que você quer ou voltar a ativar os órgãos a hora que você quer. Você é extremamente dependente de fatores externos, e esses fatores externos são os fatores que são energias transformadas. Essa energia transformada é a fonte de vida que sustenta o seu corpo. Eu diria que a fonte de energia que sustenta o seu corpo, que você adquire não só através do oxigênio, da água, dos alimentos, essa fonte de energia convertida em energia nuclear, ela se funde, ela se expande dentro do seu organismo. Então ela participa de um processo entre ser um ser, digamos uma fruta, ser transformada em um outro ser no seu corpo, e o seu ser, esse novo ser se transforma em energia, e essa energia é absorvida pelo seu corpo, para que o seu corpo continue funcionando. Então essa volta toda é para explicar que existe uma relação e uma independência e uma interdependência do corpo do mundo racional à planície racional, mas isso é um entendimento meu, e essa interdependência nos leva a crer que no momento que a planície racional perde a estabilidade e ela perde a fonte que nos alimenta, nós passamos a depender desses fluidos ainda do cosmos, do universo, energia racional, para que nós possamos nos alimentar. Faço votos que você abra o segundo fascículo, se eu não entrar nesse assunto na próxima gravação, e a gente pode tentar lembrar do assunto. Então, a formação de um segundo universo baseado no primeiro universo, isso em conceitos de referência. Esse segundo universo energético ele é formado da deformação da energia da planície racional, e essa deformação geram essas partículas fluídicas que você vê na ilustração se desprendendo da planície racional e gerando diversos focos de energia.
São milhões de partículas de energia saindo de uma massa de energia pura, limpa e perfeita da planície racional, sujeito número 1 da história, e a parte da energia fluídica do mundo racional, habitada no corpo do mundo racional, saindo e formando o segundo corpo, de novo, centrípeta de um ponto de vista em um sujeito e centrífuga em um outro ponto de vista de um outro sujeito, de um outro elemento, de um outro personagem dessa história. Então esses dois personagens formam duas realidades paralelas, de um universo paralelo, de um segundo universo deformado. E esse segundo universo deformado começa, através da sua forma evolutiva natural, a se readaptar, a se reajustar numa nova realidade. E assim é feito com o corpo do mundo racional em todo o seu processo de deformação, e assim é feito com a energia da planície racional em todo o seu processo de deformação. E cada partícula micro ou macroscópica dessas formas de energia acabam se desprendendo e formando outras formas de energia. Para sua ilustração, a criação da vida na forma de duplicar o primeiro elemento. Então, do primeiro se duplica para 2, de 2 para 4, de 4 para 8. E essa duplicação, esse processo de multiplicação, é um processo de criação e expansão natural até que o homem seja formado dentro do ventre da mãe. Então, assim, esse entendimento de construção, a própria vida se reorganiza. Os engenheiros, como diz o racional superior, que são engenheiros, né, micro-engenheiros, eles já vêm com a sua planta na mão, já vêm com a sua meta de construção e começam assim a formar, nas suas formas de deformação, desse exemplo anterior do estado gasoso até a extinção do estado gasoso. E é muito bom falar dessa forma, desse elemento água, porque é o elemento água que nos leva a entender que do nada, da forma invisível aos olhos, da forma gasosa que ninguém enxerga, você pode transformar essa forma invisível em matéria sólida visível, mostrando que a energia, nesse caso, ela transita entre o estado sólido, líquido e gasoso com facilidade, indo e vindo, ou na cultura racional, da condensação racional à desmaterialização, ou a da condensação racional à materialização. Então, essa forma de energia pura, ela se torna numa forma inferior, na forma da divisão celular, ela se divide, e ao se dividir, ela se enfraquece e se transforma em uma vida abaixo da vida superior, uma vida inferior, e uma vida diferente que se readapta de acordo com a sua evolução em uma nova forma de vida. Então esse processo que antes era gelo, ele volta a ser gelo, né? Ele tem a sua tentativa de se reajustar, né? Como um organismo tentando se readaptar através de uma doença ou de uma virose, ou a natureza achando uma solução para que ela possa continuar dar continuidade à vida terrena. Então esse novo corpo se readapta a uma forma invisível, até uma forma semivisível, que é fluídica, e até uma forma visível, que é a forma material, que é esse universo deformado que a gente conhece. Então, para falar da formação do universo, da expansão do universo, é importante entender que a forma anterior era um universo de energia pura, limpa e perfeita, e esses dois sujeitos, esses dois personagens da história, que seguem caminhos e trajetórias assim absurdamente diferentes em um ponto de vista e caminham lado a lado em outro ponto de vista, começam a formar o universo deformado, e esse universo deformado começa a ser construído por partículas de micro ao macro, de energia pura, limpa e perfeita, que se desprende, que se deforma e se transforma numa energia inferiorizada, uma energia deformada, uma energia enfraquecida do seu estado natural, uma energia poluída do seu estado natural, formando aquilo que hoje a gente conhece parcialmente, ou digamos na realidade 1% do nosso universo. A visão e o conceito do ser humano sempre foi uma visão de baixo para cima, então era difícil do ser humano entender a formação do universo, como assim até hoje é, e o entendimento tanto da criação da vida pelo darwinismo é tão absurdamente absurdo quanto o entendimento das últimas décadas sobre a criação do universo através do Big Bang. Ambas as teorias elas se baseiam na criação de uma vida absolutamente espontânea, sem sentido, sem nenhum tipo de lógica, e a apresentação em ambos os argumentos, tanto a criação do universo
criando a energia do universo através de uma explosão, e essa explosão que não justifica as diferenças entre Sol, Lua e Estrela, e porque só o Sol pega fogo constantemente, eternamente, e a Terra não, se ambos os gatos, né, dizem que dois gatos pardos não poderiam nascer um gato branco, haja aí questionamentos da química e na biologia, mas o nosso exemplo é muito simples, né? A criação de um universo partindo do sentido que a fonte de energia primária, ela criou uma energia secundária, então essa energia secundária tem a sua relação ligada diretamente à energia primária. Então, se a formação de um fruto de uma árvore, de uma mangueira, ela só poderia produzir manga, de uma bananeira só poderia produzir banana, e assim vai. Então, a não justificativa de um universo perfeitamente organizado, onde os corpos celestes têm a sua trajetória, a sua forma natural de evolução, a sua forma natural de expansão, o seu movimento e a sua órbita, que também é a parte da sua alimentação, pois são corpos vivos de energia. E o que não é explicado é por que há essa diferença. Por que existe o Sol e por que existe Marte, por que existe Júpiter ou Saturno, por que a Via Láctea é da forma que é, por que o universo é da forma que é, por que o buraco negro funciona da forma que funciona. Então, todo esse ponto de vista do observador, daquele que observa de baixo para cima, entra em conflito quando a vida é questionada. Por que o Sol foi criado de uma forma absolutamente diferente do planeta Terra, se ambos vieram da mesma fonte? Então, todo o universo entra em questionamento. Você pode encontrar as suas explicações, mas você ainda assim não vai explicar a origem do Big Bang, o que veio antes para gerar a explosão, e você também não vai conseguir explicar, nesse processo de explosão, por que essa energia se transformou em matéria. Então, aí já fica provado que o entendimento científico é que a vida surgiu de energia, de uma energia pura, limpa e perfeita, e que a vida se deforma e se transforma em uma energia materializada, deformada, poluída e enfraquecida, como assim nos ensina o autor do livro Universo em Desencanto, da magnífica obra Universo em Desencanto, que todo o conhecimento do mundo, na questão religiosa, na questão científica, na questão até mesmo se você é cientista, mas tem aí um viés, aí tem um segmento religioso, ou se você é um ateísta, todo esse campo ela cobre não só com teoria, ela cobre com prática, ela cobre com realidade, ela cobre com o entendimento e o sentimento da formação do universo. Então a gente vê numa ilustração aí um entendimento de que essa planície racional que se deforma, ela começa a se transformar ou se reorganizar nessa lógica do Big Bang, que antes era energia e começa a se tornar matéria sólida. Ela começa a se readaptar, formando o universo. E a formação do universo, na visão do livro Universo em Desencanto, não é um universo criacionista. A relação divina, ela é meramente ilustrativa, em alguns pontos de vista bem direto, de que não há relação alguma de responsabilidade de Deus com esse universo deformado. Eu fiz a gravação agora no último programa, se eu não me engano, o segundo fascículo, no 23, com essa viagem de Helsinki. Eu falei sobre isso, sobre o assunto que o Racional Superior me deixa bem claro, falando quem é de fato o responsável do universo, e que ele não tem nenhuma relação com o sofrimento da vida terrena, que ele não é um sádico, que ele não é um ser cruel, onde tem prazer de ver os seus filhos sofrerem. Então, a criação do universo é uma criação de expansão, uma criação de um incidente, para alguns pontos de vista, ou de um acidente, por um outro ponto de vista, de um ponto de responsabilidade, onde é considerado o processo de insubordinação, por um ponto de vista, e um outro ponto de inocência, porque não há erro. Se não houve erro, então não há crime. Então, é crime e não é crime, mas numa visão de entendimento. Não é complexo entender, porque são dois entendimentos absolutamente distintos. Qual é a responsabilidade do habitante do mundo racional em virtude do seu limitado conhecimento? Segundo, qual é a relação do habitante do mundo racional ao receber a informação, não uma, mas diversas vezes, e acreditar na sua inocência de que o progresso era possível,
Eles visualizaram esse processo de evolução funcionando, mas não perceberam que o deslocamento já estava acontecendo. Então essas ondas em alto mar impediu o barco de olhar aí na Terra e encontrar o seu farol, que seria o seu destino final. Então, falando da formação do universo, essa fonte de energia ela já começa a se desprender de uma forma mais intensa. Essa forma mais intensa tanto na relação do personagem planície racional, quanto na relação do personagem habitante do mundo racional, começa a tomar forma, e a concentração da forma centrífuga e centrípeda vão dando dois resultados. Uma é a expansão e a dispersão da energia do corpo da planície racional, e a outra é a concentração de toda a energia de todos os corpos do mundo racional, formando um foco de luz prateado, que é a absorção total e completa de toda a pureza fluídica, ou toda a essência da forma do corpo do mundo racional. Não é da vida do mundo racional, mas do corpo do habitante do mundo racional, que se desloca e se concentra na forma de vida que hoje nós conhecemos como Sol, mas no seu processo primário era um grande foco de energia racional. E são dois habitantes absolutamente diferentes, porque a forma consciente se encontra no corpo do mundo racional, e o corpo do mundo racional forma o Sol. Então, separamos aí que o ser vivo, Sol, que é um ser vivo, é energia, e toda energia é viva. Esse ser vivo, ele tem uma partícula que seria a força total do corpo do mundo racional, mas não a consciência do habitante do mundo racional. Então são três personagens agora nessa história complexa, onde o Sol entra em atividade na história, aumentando o aquecimento da planície. Isso, no ponto de vista científico e no ponto de vista racional, são absolutamente lógicos e seguem uma linha de raciocínio consciente, onde esse aquecimento só acelera a deformação da planície racional e, consequentemente, nessa interdependência, acelerando o processo de deformação da planície racional, vai deformar ainda mais o corpo do mundo racional até a sua total extinção. Então, ao falar de deformação, ao falar de energia racional, ao falar da criação do universo, é importante lembrar que são três elementos primários, e esses três elementos primários formam principalmente a base de todo o universo. A planície racional, com a concentração da energia do foco de luz em um ponto específico, sem rotação, sem translação, causa um aquecimento em parte da planície, e o aquecimento em parte da planície gera a formação de uma intensa, digamos assim, de um intenso aquecimento, até que torrasse essa questão desse corpo que tentava se readaptar, de se retransformar na forma primária, na forma do gelo. Então ele se solidifica, ele se forma nessas partículas universais, elas vão se tornando energia sólida, assim tanto na ciência, na visão do Big Bang, como na visão da cultura racional. Ele vem trazendo a linha sólida, e a linha sólida vem formando esse corpo do mundo, hoje conhecido como o planeta Terra, como os planetas do universo, os corpos celestes, as estrelas, e a formação dessa energia cósmica que se reorganiza naturalmente. Esse processo de evolução, como a gente já falou em vários programas, no meu entendimento, é a tão famosa lei do retorno, a lei mundial, a lei universal, a lei divina, para que tudo retornasse ao seu ponto de origem. Então, o corpo do mundo racional, de uma forma natural, precisava voltar para o mundo racional, para o seu porto seguro, para a sua jornada, que era sempre a sua meta principal. E, infelizmente, esse barquinho se perdeu em um oceano revolto, e ele naturalmente, a vida tenta se readaptar, o universo se reajusta para que ela volte a ser aquilo que era. Então, para ser o que era, ela precisa reconcentrar a energia que se encontra em cada um desses corpos, e essa concentração e esse deslocamento de energia vão voltar a formar parte da planície racional no mundo racional, ou parte do corpo do habitante do mundo racional, formando no mundo racional o corpo do mundo racional, até que o habitante aqui deformado retorne para o seu estado natural de corpos puros, limpos e perfeitos. O entendimento do retorno ao mundo racional é um entendimento evolucionista racional. Então, digamos que no ponto de vista
até aspas, darwinista racional, esse ser humano que antes entra no estado primitivo, ele tem a sua escala evolutiva darwinista do estado primitivo ao estado do índio, do estado do índio ao do estado selvagem, do primitivo selvagem, ao estado do índio selvagem, do índio a um estado de um homem mais evoluído, de um homem mais bruto, mas ainda assim mais evoluído, e de um homem mais evoluído a um homem civilizado. E nessa etapa de evolução racional, esse corpo do mundo racional naturalmente evolui para a próxima etapa da evolução, aspas, darwinista racional, seguindo só esse conceito, para que eu possa ilustrar melhor para quem não entende o conceito. A próxima etapa é o corpo do mundo racional aqui nesse plano terreno. Então a cultura racional oferece não só a teoria como a prática e a prova. Alguns estudantes já estão sentindo esse processo, já estão vivendo esse processo, e porque é uma forma de evolução, é uma forma natural e que não há impacto e não causa constrangimento, muito menos em terceiros, o estudante mantém isso como particularidades racionais, ou seja, as relações que ele tem com a evolução pessoal, entre ele e o mundo racional, entre ele e o racional superior, entre ele e os seres superiores de luz que existem nesse universo deformado. Então, voltando ao raciocínio evolutivo, o ser humano evolui para uma próxima etapa, assim como também o universo evolui para uma próxima etapa. A planície racional começa a retornar naturalmente, o universo começa a se desfazendo nessa visão científica do observador que da Terra observa o universo. Ele começa a olhar o universo, se afastar, mas na verdade se desfazer e retornar ao mundo racional. Você vê que o argumento de Darwin ele não é sólido, mas o argumento científico ele é sólido, porque a visão da ciência ela traz esse entendimento de uma energia que se transformou em matéria, e a cultura racional ela apresenta desde 1935, até antes de muitas dessas teorias existirem, que o universo era energia e se transformou em matéria e volta a ser energia, justificando também a expansão do universo no ponto de vista do observador. Porque quem olha de baixo para cima vê o afastamento dos corpos celestes. Então aí fica o questionamento. Você com o carro parado no estacionamento, quando você vê um carro ao seu lado se deslocando, você pode ter a sensação de que ele está indo para frente ou você está indo para trás. Já falei em vários programas sobre jogos da mente, onde a mente ela projeta um entendimento das coisas como são, mas na verdade não são. O movimento, por exemplo, de rotação de um ventilador, ele lentamente inicia o seu giro para a direita e depois de alta velocidade causa a sensação de lentamente estar girando para a esquerda. Então, mais uma vez, o ponto de vista do observador falha, porque ele na verdade vê um movimento lento para a esquerda, quando na realidade é um movimento rápido para a direita. Sendo assim, poderíamos argumentar que o movimento do Sol poderia ser um movimento rápido ao invés de um movimento lento, podendo assim argumentar que tudo o que nós vemos de baixo para cima é questionado. O afastamento dos corpos celestes, na verdade, poderia ser o universo sendo desfeito. E na visão da cultura racional, o desencanto deste universo deformado nada mais é do que o retorno do universo ao seu ponto primário, à sua energia primária. E na visão científica, o Big Bang, o ponto inicial, o que gerou essa explosão, o que gerou a deformação desse universo deformado, e começa agora a se transformar em corpos celestes, em estrelas, em planetas, em galáxias, em seres vivos. E esse universo sendo formado, forma-se então a estrutura da vida deformada, tentando retornar naturalmente ao mundo racional, assunto que a gente já conversou nos programas do número 22 e 21, se não me engano, sobre o momento em que a energia começa a retornar ao mundo racional. E qual é a condição que o racional superior naturalmente nos oferece, lembrando que a visão da cultura racional não oferece o racional superior como Deus, mas quando o conceito do homem é entender que tudo aquilo que está acima da sua capacidade é divino, e tudo aquilo que é divino é de Deus ou Deus, então ele se apresenta como o verdadeiro Deus, mas na verdade a formação divina é uma visão limitada do ser humano, de alguém que vê de baixo para cima corpos superiores. Desde o princípio da evolução,
ou dos hieroglifos, provando a vinda e a existência de corpos de vidas superiores nos visitando há bilênios, né? Então, a formação desse planeta, ele depende diretamente da exposição, voltando ao raciocínio, desse corpo que era a energia pura, limpa e perfeita, fluídica dos corpos do mundo racional, e ela ganha cada vez mais força e ajuda, contribui na deformação do nosso universo, principalmente do plano que a gente vive, que é o plano terreno. E esse deslocamento nesse modelo geocentrista, porque na verdade o modelo é geocentrista, mas numa visão bem mais ampla de universo, uma visão bem mais ampla de galáxia, ele vai formando sim o nosso sistema que a gente conhece hoje, nesse giro universal que essa força centrípeta de um lado e centrífuga de outro gerou, formando então o nosso universo como ele assim é. E a evolução dos corpos, claro, foi um processo lento, né? A formação do Sol, ela não foi espontânea, ela não foi criada de um momento para o outro, ela não era fogo antes no início, ela começa a absorver uma condição que entra numa instabilidade, porque é um corpo que não resistiu e não estava preparado para ser essa super força, esse super astro, que é o astro-rei, que concentra toda a energia dos corpos do mundo racional. Ele ajuda na deformação da planície racional, ele ajuda na deformação formando dois elementos primários, a divisão desses dois elementos, a concentração de energia em uma parte da planície, onde seca e torra, e nas áreas mais distantes, a deformação até, digamos, falando de água de novo, gelo e terra, né? Transformando essa questão em água, em um ponto de vista, e gelo no outro, nesse exemplo, em terra, em um ponto de vista, e deformando a água no outro. Então a planície ela se torna líquida, gomosa de um canto, e sólida e cinzenta e queimada do outro. A penetração dos corpos de energia pura, limpa e perfeita nesse antigo corpo que hoje dá espaço ao plano terreno e aos planetas ao redor, ela começa a gerar uma influência fluídica até onde os raios de Sol conseguiam penetrar, e lembrando que não era o Sol que nós vemos hoje, lembrando que o universo não era da forma que nós vemos hoje, lembrando que o plano terreno não tinha ainda sido formado da forma que é hoje. Então tudo isso é um conceito que precisa ser entendido no ponto de vista científico, sim, nas formas naturais, esféricas, que o universo assim decidiu, para que os corpos de energia pudessem se unir, se reintegrar. Então o universo em um seu giro acaba deixando marcas no corpo humano, e essas marcas dessa formação, dessa divisão energética em forma centrípeta e centrífuga, formam a hélice do DNA. A formação desse corpo deformado, ligado a essas duas energias agora inicialmente primitivas, a energia elétrica e a energia magnética, que vem da formação, da deformação da energia do corpo que se tornou, da parte da planície que se tornou água e da parte da planície que se tornou terra. Então esse corpo vivo, esse ser vivo, se divide em dois elementos. Lembrando que a maior parte desse plano, a palavra usada é plano, ela é desprendida do centro, que é uma pequena parte, e a grande parte que não perdeu totalmente a sua essência formou a parte líquida. E essa é a realidade do nosso planeta, e essa é a realidade do nosso corpo humano em questões de água, essa é a realidade da criação do feto e da placenta em termos de quantidade de líquido, de água e da forma de vida, e a dependência e da interdependência do habitante do mundo racional com a planície e do ser humano com a terra e com a água. Sem a terra e sem a água, esse corpo humano não consegue produzir a energia necessária para se manter vivo. Isso também é um outro assunto muito longo para entrar em detalhes. E a formação desses dois polos de energia elétrica e magnética, formando a água e a terra, começam a se desprender e se reagrupar em forma gasosa, digamos assim, só para ilustração,
e essa forma gasosa começa a formar os gases deformados eletromagnéticos. Então, a formação de dois elementos, dos dois elementos deformados, são duas energias inferiores, a partir da energia superior, que é a energia racional, formando a base de um triângulo, de uma pirâmide, onde no alto nós temos a energia racional e a divisão da energia racional de condensação para materialização, transformando a energia elétrica na direita e magnética na esquerda. Então, a criação desse universo deformado, a criação do plano racional, a criação do corpo do mundo racional, a criação da vida terrena é toda uma trajetória de consequências e de incidentes que foram gerados pela deformação e pela expansão de uma parte desse universo racional, onde essa energia hoje é conhecida claramente entre nós como energia elétrica e magnética para a formação do universo, e energia racional, que é a energia natural de formação do habitante do mundo racional, hoje intitulado animal racional. E o nome animal racional não é um acidente, esse nome animal racional está vinculado à nossa ligação de racional com o mundo superior e na condição de deformados à parte animal. Esse conceito de evolução e de retorno para o mundo racional está ligado diretamente às 7 partes que formam esse universo, e essas 7 partes que formaram o universo são 6 partes formadas diretamente da planície racional e uma parte formada diretamente do corpo do mundo racional, formando aí os elementos chaves do universo, que é o Sol, a Lua e as estrelas, formando a parte celeste. Na parte deformada do plano deformado, a água e a terra, formadores e influenciadores dessa interdependência e dessa criação desse universo deformado, e dentre das suas criações, das suas subdivisões, formando a parte aí dos animais e a parte dos vegetais, deixando claramente na visão darwinista que o homem jamais poderia vir de uma visão de um ser primitivo que seria um parente do macaco, mas na visão mesmo que muito distante, na visão racional, na verdade, na escala darwinista, o macaco entraria depois como um dos 2 caminhos da evolução, aspas, darwinista racional. Eu uso darwinista porque é só o modelo que eu estou trazendo para essa ilustração, e racional porque essa é a proposta. Que em um canto você tem a evolução do corpo do estado na condição hoje civilizado, que a gente chegou nessa condição de animal racional civilizado, para a próxima etapa de evolução, que seria racional, e na conscientização da mudança de racional e na parte prática de racional, ele entra para a condição de aparelho racional, e da condição de aparelho racional ele já se encontra no estado evoluído de ligação com o universo em vida, sem a necessidade de morrer para entender a vida, em vida, com as provas e comprovações que muitos estudantes já têm, ou na condição de racional, ou alguns raros na condição de aparelho racional, de se ligar com o plano superior. E a interação já é mais do que provada e comprovada, não pela fé, porque a cultura racional não apresenta o argumento fé, mas pela prova e pela comprovação desses e dessas, que tiveram e até relataram em alguns vídeos aí as suas comprovações da existência dos habitantes do mundo racional. Eu, por exemplo, aqui, desde pequeno, tive as minhas de uma forma muito singela, mas tive. E todo estudante tem as suas provas e comprovações. Se ainda não teve, porque ou não observou, porque ainda está num sono muito profundo, que é o sono magnético, ou de repente observou, mas não levou a sério, achou que era uma outra coisa, mas a energia lentamente ela vai se apresentando, os corpos vão aparecendo, assim como o espírita ele tem as suas primeiras relações de incredulidade, de descrédito do espiritismo, e com o tempo passa a acreditar e depois passa a sentir a presença dos espíritos ou ver a presença dos espíritos. Esse processo também é encontrado na cultura racional, tanto na parte espiritualista, na parte da Umbanda, na parte da visão de anjos e demônicos do cristianismo, da parte da evolução darwinista até a evolução hinduísta, do karma, dos conceitos do budismo. Todos esses conceitos abrangentes são facilmente abordados dentro do conhecimento racional devido à forma que o universo foi criado, e baseado na forma que o universo foi criado, tudo aquilo que é criado posteriormente tem a mesma fórmula. Então é fácil para o estudante de cultura racional avaliar o processo na parte teórica, e é
maravilhoso na parte prática, onde o estudante de cultura racional passa a saber que a energia racional ela é verdadeira, ela é real, ela é concreta. Então, para falar de energia racional e para falar da formação do corpo no mundo racional, é preciso entender o seu processo evolutivo, que é natural, a fase racional, e desde 1935 nós temos aí também uma linha divisória, sempre na parte binária, a formação desse universo binário, então dividindo para dois caminhos, como na fase do darwinismo eu expliquei que a próxima etapa é de animal racional para racional, ou de animal racional para animal, e de animal para bicho, e assim vai. Então são dois caminhos diferentes. Esse caminho não é um caminho de punição, esse é um caminho de decisão, onde o próprio universo se reajusta, se reagrupa, e nesse processo de reajuste, o animal racional decide por conta própria que ele quer evoluir, ele aponta por si mesmo a direção de onde vai morar. E esse processo evolutivo é um processo lento, não é punitivo, não é obrigatório, não é algo que você deva levar como algo que é um tem que ser, mas é um que vai acontecer independente da sua opinião. Então isso não é um processo exclusivista, nem é um processo onde um Deus egoísta e egocentrista salvaria somente uma pequena parte da humanidade. A visão da cultura racional é bem ampla na questão dos seres humanos em um todo, então ele considera o ser humano como igual, muito embora alguns estudantes de cultura racional não tenham percebido ainda essa realidade. E não existe ninguém melhor nem pior, são todos classificados como criminosos, mas crime contra as leis naturais. É importante lembrar que a ação primária, embora seja insubordinação por um ponto de vista, é inocência por outro ponto de vista, e não há erro por um outro ponto de vista. Então esse retorno também provém da mesma base, onde a opinião do aparelho, a evolução, o desejo à evolução, é a decisão do corpo do mundo racional hoje deformado, como animal racional e aparelho racional, se assim conseguir atingir, ou as etapas posteriores, né, da supremacia racional. Mas a minha visão ela é prática, ela é lógica, onde eu vejo que todas as religiões têm o seu caminho, têm a sua jornada, e nenhuma delas está errada, porque está no seu processo evolutivo e naturalmente vai chegando ao seu ponto primário, ao seu ponto de evolução racional. Mas para falar da formação dessas duas energias deformadas, elétrica e magnética, é preciso entender que esse processo também não é um processo punitivo. Esse processo é um processo de reorganização da vida, que se subdivide em diversos elementos, e esses diversos elementos encontram entre si para se organizar uma forma hierárquica, formando sim a energia primitiva bruta elétrica em azul, a energia primitiva bruta magnética ainda em formação, a energia de ação rápida e a energia de ação lenta, e a formação desse corpo magnético superior, o carbono magnético superior, fazendo aí a extração da parte magnética, onde ele desce de um lado e suga toda aquela parte magnética, até que ele altere a estrutura da gravidade do planeta, o humor das pessoas. Daí vem daí a palavra lunático, a interferência da Lua, não só na gravidade ou na quantidade de água que o ser humano carrega entre si, mas nas questões de influências psíquicas, das alterações espirituais, das alterações de humor, né, do seu estado físico, da sua saúde. E a Lua também se torna o elemento principal para plantar e colher. A Lua também, do Zyberg, ele tem a influência de ativar e desativar a sua conexão com o plano superior, né, e assim com o mundo racional também, o plano espiritual também. Então ela começa a fazer essa absorção da energia magnética do planeta, e ela causa um equilíbrio dessa alimentação, onde por um lado ela carrega e do outro o Sol descarrega. De um lado ela cresce, do outro lado ela enfraquece. Então esse processo de alimentação ele forma assim uma fusão energética, onde o universo encontra um equilíbrio eletromagnético, para que nenhuma das duas forças permaneça em 100%, para que haja um equilíbrio natural, e a própria energia racional traria de volta, né, ao mundo racional a força da planície racional, a sua ponte, a sua forma primitiva principal, planície racional,
e os corpos do mundo racional, uma vez formados no mundo racional, trafegariam aí a essência, a parte lógica, a parte consciente deformada na glândula pineal, deformada na questão ilustrativa, mas ao mesmo tempo a energia e a áurea racional desse habitante do mundo racional, que eu tanto questiono aí, para que eu exijo e acho que todos deveriam exigir o respeito a todos os habitantes desse plano inferior, seja ele tanto terreno, humano como animal. Ele merece o mesmo respeito, parte da energia da fonte da vida, e deixando bem claro que ninguém aí é melhor do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. Então, ao retornar ao mundo racional, o planeta se reagrupa e se reajusta naturalmente, como vem fazendo já há bilênios, e o corpo do mundo racional retorna para sua condição inicial, no seu processo que antes foi uma fusão entre forças centrípedas e forças centrífugas. A formação desse buraco, dessa cratera na planície racional, nesse desenvolvimento de um plano inferior, hoje é ponte e fonte de referência daquilo que foi cometido, um grande erro, e esse processo ele não aconteceria duas vezes. Foi necessário que um habitante superior, desde o princípio, o mesmo que alertou, o mesmo que orientou sobre o erro, se responsabilizasse pelo erro e descesse para o universo inferior, para que pudesse evoluir esse plano, até ajudar nesse plano. Então, essas visitas não vieram por acidente. No meu entendimento, o próprio plano do astral superior já fez muitas visitas com seus ícones, com seus avatares no plano terreno, para que a humanidade pudesse evoluir. Hoje aí tem um documentário na Netflix sobre um grande cientista falando sobre essa visão das visitas dos planos superiores, dos seres de outros planetas ou de outras galáxias, na visão do cientista, repórter, que nós recebemos visitas há bilênios, né? Então, esse processo evolutivo é um processo necessário, e essa forma centrípeda ou centrífuga dos dois corpos que se formaram, tanto o Sol quanto o Universo deformado, eles vão se reajustando naturalmente, vão perdendo as suas partículas. A partícula do Sol retorna ao mundo racional, a partícula da Lua retorna ao mundo racional, os planetas, os corpos celestes, as galáxias retornam ao mundo racional, como assim tem sido visto na visão do observador, de quem vê de baixo para cima, o afastamento dos corpos celestes, e o Sol vai deixar de existir. A ciência já deixou isso bem claro, que ela apoia essa visão racional, e a vida terrena, ela mais cedo ou mais tarde, ela finda. Assim como muitos animais já foram extintos, o ser humano é também uma classe em extinção. Assim como civilizações e civilizações antes foram extintas, os maias, os astecas, os incas, assim o ser humano também encontra, de uma forma natural, de uma forma lenta, de uma forma que pode demorar, na visão universal, de milênios a bilênios, mas ele vai sim deixar o plano terreno naturalmente para voltar àquilo que era. A visão do livro Universo em Desencanto é puramente simples. O primeiro conceito é entender de onde você veio, né? E eu já deixei uma ilustração rápida aí, mas o racional superior ele nos ajuda em milhões de exemplos que você vai criando e vai compondo e vai crescendo esse seu entendimento na criação do universo. Ele vai te explicando de onde você veio e por que você veio, e para onde você vai e por que você vai. Então é um processo natural do universo, onde ele encontrou uma fórmula, né, nessa lei do retorno, que tudo retorna ao seu ponto de origem. A lei primária, a lei hoje que rege a Umbanda, a lei que hoje que rege o Espiritismo, a lei hoje que rege o Karma, né, que tudo aquilo que você planta, você colhe, tudo aquilo que você fizer, você recebe, e que é dando que se recebe, que é amando que se é amado, que é perdoando que se é perdoado. O conceito da lei do retorno é um conceito, sem dúvida nenhuma, divino, tem a sua influência na criação do mundo racional para o retorno do mundo racional. Então, esse universo que nós vemos hoje é parte de um abismo, de uma cratera, de uma criação espontânea. Ela não tem nenhuma relação com o divino, ela não é criacionista, e ela não tem esse interesse de deixar isso como um ser superior, cruel, que pune,
que machuca, que prejudica, porque essa visão são visões de religiões primitivas que foram necessárias, mas o processo de deformação, tanto centrípedas quanto centrífuga, formando esse universo, hoje é parte das galáxias da Via Láctea, da formação de supernovas, da formação de corpos, por exemplo, como o buraco negro, que é o universo se refazendo, o universo se reconstruindo e desfazendo de um canto e trazendo para um outro a formação da energia racional, a formação do mundo racional. Então a gente fez uma ilustração aí rápida, né, para falar sobre esse abismo que a gente vive de forma absolutamente inconsciente há milênios, e agora chegou o momento certo. A humanidade naturalmente ela vai evoluindo, e essa evolução ela vem sendo feita através dos avatares, né? Através da ciência, através da história. O ser humano vem evoluindo e vem compreendendo essa visão do universo deformado naturalmente, e vai chegando à conclusão que o livro Universo em Desencanto não é uma religião, não é uma seita, não é uma doutrina. Se você, por exemplo, encontrar algum segmento da cultura racional que lhe pareça religião, seita ou doutrina, então se afaste desse grupo específico, porque existem sim algumas pessoas que trazem em si as suas tendências das suas histórias, das suas jornadas. Por exemplo, aquele que veio do cristianismo vai trazer em si algumas, dependendo dos anos que conviveu, alguns vícios do cristianismo, outros vão trazer alguns vícios do espiritismo, outros vão trazer outros vícios da Umbanda, e isso acaba caracterizando na visão deles um entendimento de religião, de seita ou de doutrina. Mas na verdade o conhecimento racional ele não tem casa de pregação, ele não tem igreja, ele não tem sinagoga, nem tem pastor, nem tem mestre, nem tem líder. O racional no processo evolutivo ele é igual, ele não é maior ou menor, ele tem plena consciência de que todos são habitantes do mundo racional. E ele tem plena consciência de que todo ser humano precisa ser respeitado como ele é, quer você goste ou não, quer você concorde ou não, porque ali dentro tem um habitante do mundo racional, ali dentro tem uma partícula de Deus, uma partícula do universo que precisa de ajuda, que precisa de apoio, que precisa de amor, que precisa de respeito. E é assim que a gente entende que amando os seus inimigos é a maior prova de evolução racional. Amando aqueles que discordam de você, a maior prova de evolução racional, e principalmente no meio racional, quando você tem aí conflitos de questionamento, de entendimento, muito comum do ser humano, né, do bicho racional, questionar, indagar, e tem as suas dificuldades de perceber a vida como ela é. Eu tenho a minha visão cada vez mais clara de que quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós avançamos no progresso racional, mais a nossa percepção da vida terrena ela começa a ganhar mais forma, a ganhar mais beleza, mais riqueza, e você começa a se ligar na energia racional no momento que você entende que esse universo foi feito da forma que foi feito e ele pode ser desfeito, assim como os malfeitos serão desfeitos e os inimigos se tornarão amigos e irmãos. Essa energia vai voltar para o mundo racional, e voltando para o mundo racional você tem aí a absoluta certeza de que o seu sofrimento, a sua dor, a forma de vida primitiva que você vive hoje, ela vai findar, e cedo ou tarde tudo retorna ao seu ponto natural. Eu encerro por aqui esse programa rápido, né, esse bate-papo. Eu não vou dizer que foi conclusões racionais, porque são assuntos tão pessoais e não estão baseados na leitura literal. Eu gosto sempre de ler, então eu não vou classificar isso como conclusões racionais, mas vou deixar ele marcado na linha das conclusões racionais, porque eu precisava trazer os livros e falar da página e fazer uma leitura do entendimento racional, e como toda essa abordagem foi uma abordagem feita de improviso, então é importante que a gente corrija, né, as definições e corrija as percepções. Eu acho que eu tentei aqui ao meu melhor dizer que a vida tem solução, e a solução da vida se encontra tão fácil, de uma forma tão simples e humilde, um livro tão sofrido, né, porque a história dele foi muito difícil. A criação dele, o processo da expansão, da evolução, sofre conflitos enormes, porque o pensador ele realmente tem dificuldade de entender a vida, mas o estudante de cultura racional legítimo ele sabe disso,
que a era do pensamento está acabando, e esses pensadores que dominam ainda as lideranças racionais, eles vão se render ao racional superior e vão começar a trabalhar de forma racional, de forma onde a união, a paz e o amor seja de fato o assunto em questão. O universo naturalmente retorna ao seu ponto de origem, o mundo fica mais leve, a vida terrena fica mais leve, o sofrimento finda, e o entendimento mútuo entre os habitantes desse plano inferior, eles vão melhorando, a tal ponto de que a Terra se tornará um paraíso racional por conta da energia racional, por conta da vibração do cosmos nesse planeta, que já regeu esse planeta em outras eras, e infelizmente nós perdemos esse barco, né? essa chance de retorno mais rápido. A gente já falou sobre isso em outros programas, mas eu acho que já é o suficiente para entender que esse livro é magnífico e que tanto na visão científica quanto na visão racional é muito fácil de perceber o quão verdadeiro é o livro Universo em Desencanto. Eu desejo para você, esse irmão que vos fala, esse irmão deformado, degenerado, poluído, enfraquecido, cercado de defeitos, mas que tem plena consciência de que a vida racional é uma vida perfeita e de que se todos viverem a vida racional, o mundo vai ser muito, mas muito melhor. Um abraço para vocês aí, desejo luz e proteção a todos.